Em 1973, o Cerrado brasileiro era considerado por praticamente todos os agrônomos e economistas do mundo como terra morta para a agricultura. Um bioma de solo ácido, com alumínio em excesso que matava as raízes das plantas, com chuvas irregulares e com uma composição química que tornava qualquer tentativa de cultivo, em larga escala, economicamente inviável. Hoje, 50 anos depois, o Cerrado é responsável por mais de 50% de toda a produção agrícola do Brasil. É onde cresce a soja, que alimenta animais em mais de 100 países. É onde se produz o milho, que abastece indústrias de alimentos em todo o mundo. É onde está o algodão, o café, a carne. É o coração do maior celeiro do planeta. Essa transformação não foi obra de um milagre. Foi obra de uma instituição criada em 1973, no mesmo ano em que o Cerrado era considerado terra morta. Essa instituição se chama Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o que ela fez nas últimas 5 décadas está entre as conquistas científicas mais extraordinárias da história da humanidade. Não é exagero. É o que os maiores especialistas em segurança alimentar global dizem quando avaliam o impacto da pesquisa agropecuária brasileira no mundo. O cerrado, que era deserto, virou celeiro. A soja, que só crescia em climas temperados, passou a crescer nos trópicos. As pastagens que sustentavam uma vaca por hectare passaram a sustentar 3. E o Brasil, que importava trigo e dependia de ajuda alimentar externa, passou a ser o país que mais alimenta o mundo depois dos Estados Unidos e da China. Hoje você vai entender como a Embrapa fez isso, quais foram as descobertas mais extraordinárias, como essas descobertas mudaram não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. E por que essa conquista científica merece muito mais reconhecimento do que recebe. Se você come frango, come carne, bebe café ou come qualquer produto do agronegócio brasileiro, existe uma boa chance de que a Embrapa tenha contribuído diretamente para que esse alimento chegue na sua mesa. Deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, Embrapa, para eu saber que você chegou até aqui, e se inscreve no canal para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Vamos direto à história. Para entender o que a Embrapa representou, precisamos entender o Brasil em que ela nasceu. Porque o contraste entre o ponto de partida e o resultado é o que torna a história verdadeiramente extraordinária. Em 1973, o Brasil era um país que importava trigo em grande quantidade para alimentar sua população. Importava tecnologia agrícola dos Estados Unidos e da Europa. Dependia de variedades de sementes desenvolvidas para climas temperados que funcionavam mal nos trópicos. E tinha dezenas de milhões de hectares de terra que eram considerados inaproveitáveis para a agricultura de larga escala. O maior problema era o solo. O solo tropical brasileiro é naturalmente ácido e rico em alumínio. A acidez impede que as plantas absorvam os nutrientes de que precisam. O alumínio em excesso é tóxico para as raízes. Qualquer planta colocada nesse solo sem tratamento adequado murcha, definha e morre. Os países desenvolvidos, que historicamente dominaram a pesquisa agrícola mundial, nunca se interessaram muito em resolver esse problema. Eles tinham solos temperados de alta fertilidade, climas previsíveis e sistemas agrícolas que funcionavam perfeitamente. Não havia incentivo para investir em pesquisa voltada para os solos tropicais, que eram o problema de países pobres. Então o Brasil teve que resolver o problema sozinho. Em 26 de abril de 1973, o governo criou a Embrapa com uma missão clara e ambiciosa: desenvolver tecnologia adaptada à realidade brasileira, que permitisse transformar o potencial agrícola do país em produção real. Era uma aposta enorme em ciência e pesquisa, num momento em que muitos países em desenvolvimento preferiam importar tecnologia a desenvolvê-la. 50 anos depois, é possível dizer com certeza que foi uma das melhores decisões que o Brasil já tomou. A primeira e mais fundamental conquista da Embrapa foi resolver o problema do solo ácido do Cerrado. E a solução foi ao mesmo tempo simples em conceito e extraordinária em escala de implementação. O processo se chama calagem. Consiste em aplicar calcário no solo para neutralizar a acidez e reduzir o teor de alumínio a níveis que as plantas conseguem tolerar. O princípio químico não era novo. Agricultores europeus usavam calcário há séculos. Mas aplicar esse princípio em escala industrial nos solos tropicais brasileiros, definindo as quantidades certas, os momentos certos e as técnicas certas para cada tipo de solo e cada tipo de plantação, era um desafio científico e técnico que ninguém havia resolvido de forma sistemática antes. A Embrapa levou anos fazendo experimentos em centenas de locais diferentes do Cerrado, medindo a resposta de diferentes plantações a diferentes quantidades de calcário em diferentes tipos de solo. Criou laboratórios de análise de solo que permitiam que agricultores soubessem exatamente o que precisavam aplicar em cada área específica da sua propriedade. O resultado foi transformador. Solo que era ácido demais para qualquer plantação passou a produzir soja, milho, algodão e dezenas de outras culturas com produtividade que rivalizava com as melhores terras do mundo.
O cerrado, que cobria aproximadamente 200 milhões de hectares, passou a ser agricultável em escala. Mas calagem era apenas o começo, porque além do solo ácido havia outro problema igualmente sério. As plantas disponíveis no mercado global não estavam adaptadas ao clima tropical. A segunda e talvez mais impactante conquista da Embrapa foi desenvolver variedades de soja adaptadas ao clima tropical. E essa conquista mudou não apenas o Brasil, mas o mapa da produção de alimentos de todo o planeta. A soja é originalmente uma planta de clima temperado, desenvolvida e melhorada por séculos de agricultura na China e no Japão, e depois nos Estados Unidos, ela foi geneticamente moldada para crescer bem em latitudes mais altas, com dias mais curtos no verão e temperaturas mais amenas. Quando você tentava plantar essa soja no cerrado brasileiro, ela não funcionava, florescia cedo demais, antes de ter acumulado biomassa suficiente, e produzia pouquíssimos grãos. A Embrapa passou anos cruzando diferentes variedades de soja, selecionando plantas que tinham a capacidade de crescer e florescer adequadamente nos dias mais longos e nas temperaturas mais altas dos trópicos. Foi um trabalho de melhoramento genético meticuloso que exigiu décadas de pesquisa, de experimentação e de paciência científica. O resultado foi uma família de variedades de soja tropical que transformaram completamente o mapa da produção mundial dessa oleaginosa. Antes da Embrapa, a soja era essencialmente um produto norte-americano. Depois da Embrapa, o Brasil passou a ser o maior produtor mundial de soja, superando os Estados Unidos em volume de produção, mas o impacto vai muito além do Brasil. As variedades de soja tropical desenvolvidas pela Embrapa foram licenciadas e adaptadas para países africanos que têm condições climáticas similares às do Cerrado. Países como Moçambique, Zâmbia, Angola e vários outros estão usando a tecnologia brasileira para desenvolver sua própria produção de soja e reduzir a dependência de importações de alimentos. É uma transferência de tecnologia científica que pode transformar a segurança alimentar de todo um continente. Mas a revolução da Embrapa não se limitou à soja. Abrangeu praticamente todas as plantações e criações que fazem o agronegócio brasileiro ser o que é hoje. No caso do frango, a Embrapa desenvolveu em parceria com empresas privadas como A Viagem e Cobb Linhagens de Frango, adaptadas ao clima tropical brasileiro com um ganho de peso mais rápido, conversão alimentar mais eficiente e resistência às doenças tropicais. O Brasil se tornou o maior exportador mundial de frango em parte, graças a esse trabalho de melhoramento genético que ninguém faz melhor no mundo tropical do que os pesquisadores brasileiros. No caso do gado de corte, a Embrapa desenvolveu variedades de capim tropical de altíssima produtividade, como o Braquiaria e o Panicum, que permitiram aumentar dramaticamente a capacidade de suporte das pastagens brasileiras. Uma pastagem de baixa produtividade em 1970 suportava em média 0,5 cabeças de gado por hectare. Com o capim desenvolvido pela Embrapa, a mesma área passou a suportar 2 a 3 cabeças. Isso significa que o Brasil pode produzir 4 a 6 vezes mais carne na mesma área de terra, reduzindo drasticamente a pressão para desmatar novas áreas. No café, a Embrapa desenvolveu variedades resistentes a doenças como a ferrugem e o bicho mineiro que devastavam as lavouras tradicionais, além de variedades adaptadas a diferentes altitudes e microclimas que expandiram as fronteiras geográficas do cultivo de café no Brasil. No algodão, o Brasil, que praticamente não produzia algodão de qualidade nos anos 1980, se tornou um dos maiores exportadores mundiais em parte, graças às variedades adaptadas ao cerrado desenvolvidas pela Embrapa. Em cada uma dessas culturas, a história é a mesma. Um problema científico específico enfrentado com décadas de pesquisa meticulosa. Uma solução desenvolvida por brasileiros para a realidade brasileira, e um impacto que vai muito além das fronteiras do Brasil. De todas as conquistas da Embrapa, há uma que talvez seja a menos conhecida do público geral, mas que tem o maior impacto econômico e ambiental de todas. É a tecnologia de fixação biológica de nitrogênio para a soja. Como explicamos no vídeo sobre fertilizantes, o nitrogênio é o nutriente mais importante para as plantas e é o principal componente dos fertilizantes nitrogenados que o mundo precisa em grande escala. Produzir esses fertilizantes artificialmente através do processo Haber-Bosch consome uma quantidade enorme de gás natural e energia. Mas existe uma alternativa natural. Certas bactérias do solo têm a capacidade de capturar o nitrogênio diretamente do ar, que é composto por 78% de nitrogênio, e disponibilizá-lo para as plantas numa forma que elas conseguem absorver. Esse processo se chama fixação biológica de nitrogênio e é um dos processos mais importantes da bioquímica do solo. A Embrapa, liderada pela pesquisadora Johanna Doeberheiner, que é considerada uma das maiores cientistas brasileiras de todos os tempos, passou décadas identificando, cultivando e otimizando as bactérias mais eficientes para fazer esse trabalho nas lavouras de soja brasileiras. O resultado foi revolucionário. A soja brasileira hoje cresce praticamente sem fertilizante nitrogenado artificial, graças às bactérias desenvolvidas pela Embrapa, que fornecem todo o nitrogênio que a planta precisa diretamente do ar.
O agricultor não precisa comprar e aplicar toneladas de ureia na lavoura de soja. As bactérias fazem esse trabalho gratuitamente. A economia para o agronegócio brasileiro é estimada em mais de 15 bilhões de reais por ano apenas no item fertilizantes nitrogenados para a soja. É uma das maiores economias de insumo na história da agricultura mundial. E é completamente sustentável do ponto de vista ambiental, porque não usa gás natural, não emite CO2 no processo de produção e não cria o risco de contaminação dos lençóis freáticos, que o excesso de fertilizantes nitrogenados pode causar. Nenhum outro país do mundo conseguiu replicar essa tecnologia na mesma escala para a soja. É uma vantagem competitiva exclusivamente brasileira que a Embrapa construiu ao longo de décadas de pesquisa dedicada. A influência da Embrapa vai muito além das fronteiras do Brasil, e é aqui que a história da instituição se torna verdadeiramente extraordinária em escala global. O programa Embrapa África é um dos mais significativos exemplos de cooperação científica sul-sul da história moderna. A Embrapa tem escritórios e projetos de pesquisa em países africanos como Moçambique, Gana, Senegal, Mali e vários outros. Pesquisadores brasileiros trabalham ao lado de pesquisadores africanos para adaptar as tecnologias desenvolvidas no Cerrado às condições específicas de cada país africano, que tem solos tropicais e desafios climáticos similares aos que o Brasil enfrentou décadas atrás. As tecnologias de correção de solo, de variedades de soja tropical, de fixação biológica de nitrogênio e de manejo de pastagens estão sendo transferidas para países que têm enorme potencial agrícola não desenvolvido. Na América Latina, a Embrapa tem parcerias com praticamente todos os países da região. Variedades de mandioca, feijão, milho e outras culturas de subsistência desenvolvidas ou melhoradas pela Embrapa alimentam populações rurais pobres em toda a América Central e na América do Sul. E no mundo acadêmico e científico, os pesquisadores da Embrapa publicam regularmente em revistas científicas de alto impacto e são reconhecidos como referência mundial em agricultura tropical. Universidades dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia frequentemente colaboram com a Embrapa em projetos de pesquisa que reconhecem a liderança brasileira nesse campo. O Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IDRC, do Canadá, classificou a Embrapa como uma das organizações de pesquisa agrícola mais eficientes do mundo em termos de retorno sobre o investimento. Para cada real investido na Embrapa, os estudos estimam que o retorno para essa economia brasileira é de aproximadamente R$13. É uma das melhores taxas de retorno de qualquer investimento público que o Brasil já fez. Mas seria desonesto apresentar a Embrapa apenas como história de triunfos, sem mencionar os desafios reais que a instituição enfrenta em 2026. O primeiro desafio é o orçamento cronicamente insuficiente. Ao longo das últimas décadas, a Embrapa sofreu cortes orçamentários significativos que reduziram sua capacidade de pesquisa, de contratação de novos pesquisadores e de manutenção de infraestrutura laboratorial. Uma instituição que foi criada para resolver problemas de longo prazo, que o mercado privado não tem incentivo para atacar, precisa de financiamento público estável e suficiente. E esse financiamento tem sido irregular e insuficiente. O segundo desafio é a concorrência com o setor privado na área de sementes. Empresas multinacionais como Bayer, Corteva e Syngenta investem bilhões de dólares por ano em melhoramento genético de sementes e têm capacidade de desenvolvimento de produtos que compete com a Embrapa em algumas áreas. O papel da Embrapa precisa ser estrategicamente definido para focar nas áreas onde o setor privado não vai, porque o retorno comercial é insuficiente, mas o retorno social é imenso. O terceiro desafio são as mudanças climáticas. As variedades e sistemas de produção que a Embrapa desenvolveu foram otimizados para o clima das últimas décadas. As mudanças climáticas estão alterando padrões de chuva, aumentando a frequência de eventos extremos e criando condições que as variedades atuais não foram desenvolvidas para enfrentar. A Embrapa precisa de recursos para desenvolver a próxima geração de variedades adaptadas ao clima que está chegando e não ao clima que estava. O quarto desafio é a comunicação. A Embrapa faz um trabalho extraordinário que a maioria dos brasileiros desconhece. Investir em comunicação que conecte os brasileiros com as conquistas da instituição não é apenas uma questão de prestígio. É uma questão de sustentabilidade política. Instituições que o cidadão não conhece e não valoriza são as primeiras a ser cortadas em períodos de aperto fiscal. Em 1973, quando a Embrapa foi criada, o Cerrado era terra morta. O Brasil importava trigo, a soja era americana. E a ideia de que o país tropical que lutava contra a fome poderia se tornar o maior exportador de alimentos do mundo parecia fantasia. 50 anos depois, a Embrapa transformou essa fantasia em realidade. O Cerrado virou celeiro. A soja brasileira abastece o mundo. A fixação biológica de nitrogênio economiza 15 bilhões de reais por ano. E os pesquisadores brasileiros estão ensinando africanos e latino-americanos a transformar seus próprios solos tropicais da mesma forma que transformaram o nosso.
Essa é uma das maiores conquistas científicas que o Brasil já produziu. Uma conquista que salva vidas, que alimenta populações, que gera riqueza e que demonstra de forma irrefutável que o Brasil tem capacidade científica e tecnológica de classe mundial, quando investe de forma consistente e de longo prazo. A Embrapa precisa de mais recursos, precisa de mais pesquisadores, precisa de mais reconhecimento e precisa de uma política pública que a proteja dos ciclos políticos e dos cortes orçamentários que ameaçam 5 décadas de conhecimento acumulado que não tem preço e não tem substituto. Porque quando a Embrapa pesquisa, o mundo come melhor. E essa é uma responsabilidade que o Brasil assumiu há 50 anos e que não pode deixar de cumprir. Você sabia de tudo isso sobre a Embrapa? E o que você acha que o Brasil deveria fazer para fortalecer essa instituição e garantir que as próximas gerações de pesquisadores possam continuar o trabalho extraordinário que foi iniciado em 1973? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te encheu de orgulho de uma conquista científica brasileira que merece muito mais reconhecimento. Compartilha com quem ainda acha que o Brasil não tem ciência própria de ponta e se inscreve para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.